A nossa palestra, o Diálogo Consciencial de hoje, o tema é As Leis da Vida e nosso projeto reencarnacionista. Então a gente precisa entender um pouquinho dessas leis da vida, que são as leis espirituais, e também como é que é essa história de projeto reencarnacionista. Como é que isso acontece? Quando eu vou reencarnar, eu estou lá no plano espiritual, existe algum planejamento, eu encarno de qualquer jeito? E aí tem 3 níveis para a gente já começar a entender um pouquinho desse projeto reencarnacionista. Primeira coisa, gente, alguns princípios que a espiritualidade segue. Há os que têm certa abertura para escolher, ou seja, quem já tem uma evolução espiritual, quem já compreende mais profundamente as suas fraquezas, o que precisa quando aprender, quando for reencarnar. Então assim, se a pessoa está mais consciente do que precisa melhorar, e ela quer melhorar, então ela participa mais do projeto. Existe sim, gente, segundo o Espiritismo, um Ministério da Reencarnação. A gente não tem os ministérios políticos que cuidam de toda a política, e são os ministérios que atuam socialmente para mudar, enfim, a nossa sociedade, a nossa cultura e tudo que for necessário para melhorar. Gente, do lado espiritual também existe alguns ministérios, dizem esses grandes espíritas iluminados, porque também tem que ter uma organização, as coisas não se auto-organizam não. Por que lá nas colônias é tudo bem organizadinho? Porque tem pessoas compromissadas, almas, espíritos compromissados em organizar tudo aquilo. E imagine a nossa reencarnação. Ora, qual é a mais profunda verdade, a mais sagrada verdade? É a evolução, gente, a nossa reencarnação. E como é que pode uma coisa tão importante no destino de um espírito, de uma alma, não ter planejamento nenhum? Então existe sim, existem o nosso anjo de guarda, os nossos espíritos mentores, familiares que estão ali auxiliando. Mas algumas vezes a gente pode ajudar nessas escolhas. Então quando eu descer, quando eu encarnar, como é que vai ser minha vida mais ou menos para eu poder me preparar? Tem uns que podem escolher. Tem alguns que não podem muito escolher, mas eles participam das reuniões de planejamento. Mas ouvindo e entendendo. E por que é importante, gente, essa participação? Porque a gente pode procurar escolas espirituais para nos preparar antes de reencarnar. Ora, se eu sei que eu vou pegar um gênero de prova ou de expiação na Terra, como é que eu me preparo para passar por essas provações com mais serenidade, com mais centramento? Eu preciso de orientação. E lá tem muitos professores, tem escolas espirituais para a gente se preparar. Só que também há o terceiro, Então existem os que escolhem, existem os que não escolhem, mas participam, e existem, gente, aqueles que nem escolhem nem participam. Tem muitos espíritos, a gente tem que olhar. Vocês já viram o caos, entre aspas, que está o mundo hoje? Segundo Chico Xavier, a partir da década de 50, vários espíritos reencarnaram diretamente do umbral. Entendeu porque a Terra está do jeito que está? Essa loucura pela política, essa loucura em armar, essa loucura em matar, em se vingar, A gente vê num trânsito uma batidinha, uma buzinada que dá, não pode buzinar mais, Porque se a pessoa que está do lado de lá está totalmente sem cabeça, sem consciência, aí tira um revólver e acontece o que a gente está cansado de saber aí nos telejornais, Então, gente, existem esses que não têm condição nem de saber que vão reencarnar. Simplesmente entra no sono do reencarne e quando vê, já está na carne. Quando vê, entre aspas, Porque ele não tem nem consciência nenhuma disso. Então, tem muitos espíritos, gente, que reencarnaram desde a década de 50 para cá. Será que somos alguns desses? Esperemos que não, Enfim, isso aí como é que a gente sabe? Olhando as nossas tendências, olhando o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz para o mundo, o que a gente faz para o outro, para a nossa família. Isso nos diz um pouco em que grau de evolução a gente está aí de consciência. Então eu falei do Ministério Reencarnacionista, gente, porque a gente tem mania de achar que a espiritualidade não tem planejamento, não. Hoje eu estava falando com 2 irmãs que estão aqui presentes, e falando assim que a nossa gira é geralmente às quintas-feiras e aos sábados. É uma quinta, aí a outra é no sábado, aí outra quinta, no outro sábado. Então a gente reveza assim. E eu falei para ela, mas hoje é quarta-feira, Então para a gente fazer esse trabalho quarta-feira, a gente teve que pedir autorização para os chefes espirituais. Então a gente já vem alguns meses pensando, porque tinha um feriado amanhã, a gente marca, às vezes muitos irmãos não conseguem vir, ou marcam uma viagem e acaba desmarcando, então assim, a gira fica muito vazia e acaba que a gente tem muito trabalho e às vezes não valeria a pena. Então a gente pediu autorização para mudar para quarta-feira. Por quê? Porque existe um planejamento. Existe um planejamento espiritual. Então aí Pai Jeremias, que é o chefe do lugar, me pediu algumas semanas, quando ele autorizou, porque ele tem que ver, gente, os nossos guias a gente sabe que ele tem muita evolução, mas nem todos têm aquele atributo da bicorporeidade, que pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Só espíritos muitos evoluídos conseguem fazer isso, e são pouquíssimos. Então assim, os nossos guias não conseguem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eles podem trabalhar em terreiros diferentes, mas em dias e momentos diferentes. Então assim, a gente não pode achar que a gente vai se organizar aqui embaixo sem comunicar a espiritualidade
e querer que os guias estejam aqui, porque não é bagunçado desse jeito. Porque eles têm uma programação também, eles têm os compromissos espirituais deles lá. Né? Então a gente precisa de uma confirmação, ou seja, existe um planejamento, gente. E a espiritualidade planeja com muito mais organização, com muita harmonia e com muito compromisso e responsabilidade, né? Projeto é um projeto, certo? Então a gente tem um projeto de reencarnação, mas ele pode ser mudado? O que vocês acham? Quem acha que sim aí, gente? Levanta a mão aí. Pode ser mudado o projeto? Quem acha que não? Levanta a mão aí quem acha que não. Quem não acha nada, levanta. Sempre ficam algumas dúvidas, né? Mas por que eu estou perguntando? Porque, gente, projeto, a gente não cumpre 100% do projeto, nem aqui na Terra. Imagina um projeto que a espiritualidade fez pra gente, que Deus, Olorum, Olorumaré, Ozambi, na Umbanda, no Candomblé, fez pra gente esse projeto, mas a gente vai seguir à risca 100% do projeto? Não, eles já sabem disso. Então o projeto é uma direção, é pra gente pelo menos ter uma ideia do que a gente vem fazer. Aí a gente fala, mas eu não lembro. Gente, a gente não lembra, mas está gravado na nossa alma. Está gravado na nossa alma. Sabe quando a consciência fica falando, não faz isso, não é por aí? Faz parte do nosso projeto. É a nossa alma tentando falar com a gente. Agora eu preciso silenciar, eu preciso fazer minhas orações, eu preciso me espiritualizar para poder compreender os sinais da vida e da minha alma, né? Então, gente, projeto ele pode sim ser mudado. Mas aí vem uma coisa boa e outra coisa não tão boa assim. Ele pode ser mudado para o bem, isso é muito bom. Ou ele pode ser mudado para o mal. É uma pergunta que muitos me fazem. Padrinho, quando uma pessoa nasce e se torna criminoso, ou quando uma pessoa comete um suicídio, isso estava no plano da pessoa? Todos os planos da espiritualidade para a gente são planos de bem, de amor, de bondade, de evolução, de prosperidade. Quando a gente nega o nosso plano, quando a gente nega a verdade da espiritualidade, do divino em nós, aí a gente vai na outra direção. Então, não houve nenhum planejamento para alguém cometer um suicídio, para alguém cometer um homicídio, para alguém roubar nada. Mas a pessoa escolheu. Neste momento, ela está fazendo o quê? Angariando maus karmas e mudando o projeto dela para pior. Aí, essas escolhas que a gente faz ao reencarnar, elas são relativas, gente. Por quê? A minha vida anterior, ela me obriga a passar por certas experiências na próxima vida, concordam? Lei kármica, gente. Então, quanto mais coisa errada eu faço na vida anterior, mais preso eu vou estar no próximo plano. É que nem uma criança, eu uso sempre esse exemplo aqui, uma criança que reprova. Gente, ela é obrigada a passar por tudo de novo. Assim é na espiritualidade. Aqui agora eles estão passando, né? As crianças de qualquer jeito, né? Sem saber, sabendo mais ou menos, sem nem ter ideia. Passa, meu filho, que a gente quer que você conclua o 2º grau ali e vá para a faculdade de qualquer jeito. Na espiritualidade não existe isso. Na espiritualidade, gente, reprovou. Volta e faz de novo. Aí eu pergunto para vocês, quanto mais a gente reprova, fica mais fácil ou mais pesado fazer tudo de novo? E por que a gente fica teimando, gente? Por que a gente fica teimando igual uma criança birrenta, né? Porque a criança, ainda a gente pode falar, a criança não tem a plena consciência do da resposta que ela vai ter que dar diante de repetir todo ano, né? Mesmo as que já tem alguma, já não faz tanta questão, mas a gente que é adulto, que a gente deveria estar mais ciente das leis espirituais. Ora, se tá difícil aqui eu não arrumar nessa vida, esse negócio de deixar para a próxima é a pior coisa que existe, porque vem com mais peso. Porque a gente já não aguenta mais a situação, então cada vez vai ficando mais pesado. Imagina você fazer o 5º ano uma vez, o 5º ano 2 vezes, o 5º ano 3 vezes, Ave Maria, fica cada vez mais insuportável, né? E todo mundo progredindo e a gente parado. Então, gente, esse plano pode ser, esse projeto a gente pode melhorar ele um pouquinho ou a gente pode piorar e não deixar que ele se cumpra. Eu vou trazer só aqui alguns exemplos, gente. As provas que temos em nossa vida diz muito a respeito do que viemos aqui aprender, despertar e mudar. Olha lá, é problema familiar? Ou seja, se eu tenho muito problema familiar com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, a minha prova está aí. Eu preciso resolver essa situação. Não adianta eu brigar, não adianta bater pé, não adianta me jogar no chão, porque a vida não trabalha com essas birras. A prova tem que ser superada, gente. A expiação tem que... Então a gente tem que olhar com... assim, meu Deus, eu tenho muito problema familiar, então é isso que eu preciso resolver. A gente está pensando, a gente está fazendo isso? Pede ajuda para os guias, mas assim, faça a sua parte e também tenha fé. É problema financeiro? Gente, eu acho que todo mundo está nessa provação, tá não? Financeira? Quem que não está aí? Levanta a mão, pelo amor de Deus.
Aí eu até brinco aqui, eu vou querer uma consulta no final da agenda. Porque se não estiver passando provação financeira, meu irmão, eu quero uma consulta. Problema nos relacionamentos, sabe aquele dedinho podre que a gente fala? Gente, todo relacionamento meu é complicado, eu só atraio pessoas ruins. Ou eu sou uma pessoa ruim no meu relacionamento, né? Então é uma aprovação no relacionamento. E aí? Estou acordando para isso ou vou ficar mais 10 reencarnações sofrendo essa mesma questão? Porque, gente, a diferença entre quem está mais feliz em qualquer área da vida e quem está infeliz é a busca e a realização. Só tem essa diferença. Porque o mundo é o mesmo para todo mundo, não é não, gente? Quem está feliz na família financeiramente e quem está infeliz na família financeiramente vive em mundos diferentes? Não. Tem problemas diferentes? Não. Eles souberam lidar com os problemas, foram amadurecendo. Aí a gente começa a abrir campo para as coisas boas e fechar o campo para as coisas ruins. Porque Deus é justo, não é não? Quando vem alguma coisa para a gente resolver, é porque a gente tem conta, boleto para pagar. E se a gente atrasar, fica o quê? Tem os juros. Então, gente, não adianta, não vamos atrasar, não vamos ficar quebrando cabeça, não, vamos resolver. É familiar, eu preciso me harmonizar. Eu quero que todo mundo da minha família seja um anjo de Caduro, mas eu sou... Gente, não adianta. Eu quero que minha mãe seja uma anja, meu pai um anjo, meus irmãos façam tudo o que eu quero, mas eu sou insuportável, né? Eu sou o que leva as brigadas tudo para casa. Então, problema financeiro é a mesma coisa. Eu acredito, né? Eu sei usar o dinheiro, eu sou esbanjador demais, eu sou mesquinho demais. São equilíbrios, gente, são vibrações, a gente precisa equalizar. É problema de saúde? Aí está a nossa aprovação. Enfim, o gênero de provas aponta o gênero do nosso necessário aprendizado. Se a gente não acordar para isso, a gente vai ficar repetindo. Aí a gente para e fala assim, a gente chega na próxima reencarnação pensando, o que eu estou fazendo aqui? De novo. Eu sinto que esse planeta não é meu, que eu não sou daqui. Eu quero ir para um planeta feliz. Oi? Você quer pular isso? Não pula. A felicidade é um estado de alma, vem de dentro. Os espíritos que estão no planeta feliz, gente, o planeta é feliz porque os espíritos que estão lá são felizes. Eles não se tornaram felizes quando foram para lá, eles foram para lá porque eles já eram felizes. Senão não dá, é assim que é a evolução. Aí vou trazer um exemplo. Fulano quebrou a perna, vamos falar do projeto reencarnacionista. No projeto desse fulano, ele ia passar por um acidentezinho, ia ter um problema na perna, ia quebrar a perna, assim, sofrer um acidente ali. Fulano passou por essa experiência e quebrou a perna. O projeto lá, no projeto dele, estava o seguinte, que ele ia passar só por essa experiência de quebrar a perna. Ia cuidar, ia engessar, ia melhorar, ia ficar bem. Só que o fulaninho não cuidou. Tinha que tomar um remédio, perguntou, tomou? Não tomou. Tinha que passar por uma cirurgia, passou? Nem voltou no médico. Tinha que ficar tanto tempo com gesso, ficou? Tirou antes. O que aconteceu? Teve um problema, foi piorando, infeccionou, teve que amputar a perna. Estava no projeto amputar a perna? Não estava. Mas as escolhas dele, ele teve que arcar com as consequências. Está vendo por que a gente tem que cuidar da nossa saúde? Aqui a gente tem um ciclo de palestra, a gente fala o seguinte, saúde é o nosso estado natural. E qual é o lema dessas? É o ciclo de vídeos que está no nosso canal. Gente, qual é o lema? Cuide da saúde para não ter que cuidar da doença. Gente, ou a gente cuida da saúde ou a gente cuida da doença. Não tem como das duas coisas. Então o que é melhor, gente? Vamos cuidar da saúde. Dá menos trabalho, é muito mais prazeroso. Alimentação, pensamento, emoções, prece, religiosidade, espiritualização, tudo isso é importante para essa saúde mental, emocional, espiritual e física, né? Então olha o que aconteceu com esse fulano. Ele tinha um projeto e ele conseguiu piorar o projeto dele. Estava no projeto? Não, mas podemos mudar o projeto com nossas decisões agora e sempre. Gente, para escolher o que a gente vai fazer no dia a dia, a gente tem total liberdade. Mas depois que a gente escolhe, a gente é obrigado a arcar com as consequências do que a gente escolheu, do que a gente fez. Então essa é a lei. Então ele tinha escolha, cuidar da perna, tomar os remédios, seguir as orientações e tudo mais. Ele escolheu não fazer, aí ele tem que arcar com as consequências. Porque é o aprendizado que ele gostou. Agora vamos falar do lado bom do projeto. Exemplo traz-nos a espiritualidade de um homem a que judiar de muitas crianças no passado. Ele reencarnou com um projeto onde ele ia passar por muito sofrimento, porque ele maltratou muito as crianças numa outra vida dele. Então, na hora de planejar, fazer o projeto kármico dele,
os espíritos falam, você vai ter que passar por muitas dificuldades para você provar que você superou essa maldade, fazer maldade com criança e tudo mais, maltratar a criança e tudo mais. Falar nisso, vocês viram o vídeo de uma professora que maltratou uma menina com síndrome de Down, com problema? Gente, que absurdo aquilo. Né? Então é esse tipo de pessoa que aí quando volta na próxima reencarnação entra num profundo sofrimento e fala, o que eu fiz, Deus? O que eu fiz, Deus? Né? E aí o que acontece? Esse senhor fazia maltratava muitas crianças e tudo mais. Ele desencarnou, tomou consciência da besteira que fez, buscou as escolas espirituais para se preparar, e quando ele desceu, ele estudou tanto do lado de lá que ele gravou na alma dele e falou o seguinte: quando eu reencarnar, eu vou abrir um orfanato para cuidar de todas as crianças que eu conseguir. A minha vida vai ser isso. E assim ele fez. Ele reencarnou e ele conseguiu abrir um orfanato, que a gente sabe a dificuldade que é o trabalho que dá, e ele conseguiu cuidar de muitas crianças. Então, muitas crianças tiveram pai quando foram abandonadas pelos pais, tiveram cura, tiveram amor, afago, e ali, todo o sofrimento que esse senhor ia ter que passar no projeto, ele foi suspenso pela espiritualidade. E aí a misericórdia do nosso Cristo Oxalá desceu e falou assim, não, ele aprendeu, ele está fazendo bem. Então assim, ele tinha que desencarnar cedo. O que a espiritualidade falou? Não, peraí, esse irmão está no caminho do amor, por que a gente vai trazer ele agora? Não, deixa ele cumprir a tarefa. Então olha só, ele mudou o projeto dele para o bom, o bem. Isso a gente pode fazer nas nossas vidas. Já dizia Chico Xavier, muitas vezes as dificuldades que temos em nossas vidas são cercas de Deus para que erremos menos. São cercas de Deus para nos proteger da gente mesmo. Vocês conhecem uma história de uma pessoa que ela se suicidava, toda reencarnação ela se suicidava. Aí tinha uma nova oportunidade, se suicidava. Uma nova oportunidade, se suicidava. E o que aconteceu, gente? Olha, a lei ela tem que pesar quando é para proteger o filho, a filha amada. Então ele reencarnou, ele tentou se suicidar. Na hora que ele, pulou do prédio, ele quebrou as duas pernas. E aí foi para o hospital, tentaram cuidar, teve que amputar. Sem as duas pernas ia ser mais difícil para ele se suicidar, não ia não? Isso é uma história baseada em contos espíritas. Tudo bem, ele estava lá na caminha dele sem poder andar, mas as mãos estavam soltas. E ele tentou suicidar de novo com as mãos, tentando tirar as coisas do hospital e tudo mais. O que aconteceu? Teve uma infecção, teve que fazer o quê? Amputar os dois braços. Ficou só o tronco e a cabeça. Aí assim esse irmão terminou a reencarnação. Por quê? Foi a única forma que a lei e a espiritualidade encontrou para cuidar desse irmão. Porque senão ele precisava ficar na carne mais tempo. Porque quanto mais tempo a gente ficar na carne, gente, é o processo de cura se dá na carne, tá? Por isso que existe o reencarne. Né? Por que a gente não pode se curar de lá e não reencarnar nunca mais? Porque é da lei. A gente precisa reencarnar para poder superar e nos curar a alma. Precisa do corpo físico para drenar todas as imperfeições da alma, né? Nas provas e nas expiações do dia a dia. Então o Chico Xavier falou, vamos olhar para as nossas dificuldades, como essas cercas que Deus coloca, para falar assim, daqui você não passa. E quando a gente entende isso, que Deus está cuidando da gente, a vida está cuidando da gente, a gente tem um pouco mais de resignação para entender as nossas dificuldades. Né? Ah, dificuldade financeira demais. O que eu fiz na outra vida para eu vir com essa dificuldade? Atrapalhei a vida financeira de alguém? Eu era um chefe, eu era um empresário, um mercador lá da antiguidade e eu tirava tudo de todo mundo, queria só para mim? Aí agora eu venho com essa dificuldade financeira, não consigo prosperar, não consigo fazer uma carreira de sucesso, porque eu judiei muito de irmãos e irmãs minhas lá no passado. Né? Então vamos analisar, isso são cercas de Deus para proteger a gente. Temos total poder sobre nossas escolhas, mas sobre os efeitos, pouco ou quase nada podemos fazer. Escolhemos, beleza. Agora os efeitos nós vamos ter que cumprir. Deus é tão justo, gente, que quando a gente está na energia boa, positiva, fazendo o que deve a cada um de nós dentro da lei. Vou pegar um exemplo aqui que acontece. Uma pessoa tem que passar por uma cirurgia, e aí um médico irresponsável vai fazer a cirurgia dessa pessoa. Eu pergunto para vocês, se essa pessoa não tem karma para ser resolvido, esse médico negligente pode causar algum mal para essa pessoa? Não, Deus não permite. Se a pessoa está fazendo tudo direitinho, mesmo o médico negligente, eu estou trazendo só um exemplo, se ele fizer alguma besteira ali, pode ter algum problema para a pessoa, para o paciente, mas ele consegue recuperar e não fica nem com sequela. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que, gente, a responsabilidade é do médico, mas a culpa é sempre nossa. Entende a diferença?
O que acontece comigo está debaixo de uma lei. Se aconteceu, era porque eu merecia passar por aquilo. E eu vou dar um outro exemplo. Do mesmo jeito que chega um paciente que está cheio de problema kármico para resolver, um médico vai lá e faz tudo direitinho. O paciente toma os remédios direitinho e a doença não cessa e ele vai ter sequelas. Porque ele tinha que espiar, tinha que passar. Então não é melhor não, gente, a gente procurar uma vida melhor, uma vida mais acertada, pensar o bem, fazer orações e elevar a nossa vibração, porque isso é que nos protege dos erros de outros seres humanos. Sabe a história da bala perdida? Quando ela encontra alguém, ela não foi uma bala perdida. É perdida pra gente, que achou que aquilo é do nada. Agora, dentro da lei de Deus, aquela pessoa que foi atingida foi por acaso, gente? Deus permitiria? Não. Então tem uma provação, tem uma expiação. É duro, é pesado, mas como adultos a gente precisa conversar papo reto, né, gente? Diálogo consciencial, vamos papo reto. Não existe bala perdida. Não existe acidente. Tudo que acontece está dentro de uma lei. Porque Deus governa tudo, né? Contudo que fomos negligentes no passado, seremos chamados a resgatar, ou a nos corrigir no presente, no aqui e agora. Problema na família, com um filho, em um relacionamento, na profissão, financeiro, falta de saúde, a gente vai ser chamado a resgatar. Então a gente precisa cuidar, fazer direitinho aqui. A família onde nascemos, o relacionamento que temos, ou a ausência de relacionamento, dificuldade de ter um relacionamento, nossa profissão, nossas condições de vida, financeiras, tudo, gente, tudo nos chama a um novo nível de percepção, compreensão e vivência. A gente tem que estar atento a isso. Estou falando só de coisas ruins? Não. Tem muitas coisas boas acontecendo na nossa vida. Essas coisas boas também é para que a gente ajude outras pessoas. Às vezes a pessoa vem com muito equilíbrio financeiro, pode ajudar. A gente tem muitos irmãos que ajudam a nossa casa, né? A gente fica olhando, nossa, que raio de prosperidade que algumas pessoas têm, né? A gente fala que nasceu com o bumbum virado para a lua, né? Tem gente que é assim, mas não em todas as áreas. Podem prestar atenção. Tem gente que na parte financeira, profissional está muito bem, mas na amorosa, na familiar não está tão bem. Então é aí onde essa pessoa tem que aprender. E tem gente que não está bem em quase nada, né? Espero que aqui não tenha nenhum desses, pelo amor de Deus. O sinal da cruz aqui, pedir para os pretos velhos, Exu, Covardia, todo mundo sarar, né, gente? Até a gente brinca aqui, sabe o saravá, gente? Saravá, sara e vá. Mas faça a sua parte, né? Porque não é só saravá aqui no terreiro e sair lá para o mundão e esquecer. Não, é sarar e vá. E vai continuar a botar tudo em prática. Pra gente finalizar, gente, ninguém nasce para ser um pai, para ser um mau pai, para ser uma má mãe. Ninguém nasce para ser um mau filho, uma má filha. Ninguém nasce para ser um mau esposo, uma má esposa. Ninguém nasce para ser um criminoso, para fazer nada errado. Todo o nosso projeto é para as coisas boas. Agora, cada um é que toma a decisão e se torna um criminoso, um traficante, uma pessoa responsável com a família, um pai ou uma mãe ausente, negligente. Isso somos nós, quando a gente nega o nosso projeto de vida. É a tendência da alma que prevalecerá, com base no que houver interiorizado das leis e das verdades. Ou seja, o que eu realmente aprendi na minha vida passada, eu falo, padrinho, mas a gente esquece de tudo. Não esquece. O que a gente aprendeu, que fez parte da alma, quando a gente encarna, a gente já vem com aquele caráter. Tanto das boas tendências, quanto das más tendências. E as nossas más tendências é o que a gente tem que trabalhar. E as boas, usar como força para superar essas más tendências. Todos nós temos más tendências em alguma área. Todos nós. E a gente precisa trabalhar enquanto é tempo. Observemos as leis. Busquemos conhecê-las e vivê-las cada vez mais profundamente. E confiemos que existe um governo superior de Deus, de Zambi, de Olodumaré, onde só acontece conosco o que é justo. Dentro da perfeição dos planos divinos, já que nossos planos são ainda muito falíveis. Então, gente, a mensagem de hoje é isso, as leis da vida e o nosso projeto reencarnacionista. Existe um projeto, mas a gente tem que fazer a nossa parte para concluir esse projeto. Então, que seja sempre dentro do bom, do bem, do belo e do justo, gente. Saravá. Vou pedir que vocês se concentrem aí, façam silêncio também, consistência, que a gente vai chamar o